A imprensa espanhola perdeu completamente a paciência com a Inglaterra na Copa do Mundo de 2026 e a grande verdade é que a seleção dos Três Leões virou principal alvo de deboche e críticas pesadas na Europa. Se você achava que os ingleses eram favoritos destacados a levantar a taça, os jornais da Espanha vieram a público para cravar com todas as letras que essa equipe não vai longe na competição. E o pior de tudo para eles, ou melhor para nós, é que o destino parece estar desenhando um cruzamento bombástico e inevitável com a seleção brasileira nas fases decisivas. A repercussão desse posicionamento agressivo dos espanhóis incendiou os bastidores do Mundial e gerou um debate gigantesco sobre o real nível do futebol praticado pela Inglaterra. Enquanto muitos acreditavam que o elenco recheado de estrelas mundiais justificava o status de potência, a análise fria vinda de Madrid e Barcelona mostra um cenário completamente diferente, apontando falhas táticas graves, falta de criatividade e uma enorme soberba que pode custar muito caro. Mas por que exatamente os espanhóis decidiram subir tanto o tom contra os ingleses justamente agora? E como o Brasil entra nessa história como o grande fantasma que pode despachar a Inglaterra para casa antes do esperado? Para entender essa polêmica que tomou conta das manchetes internacionais, precisamos olhar de perto os argumentos devastadores utilizados pela mídia espanhola. A principal crítica gira em torno do rendimento coletivo da equipe. Mesmo contando com alguns dos jogadores mais valiosos e badalados do planeta, que brilham intensamente em seus respectivos clubes, a Inglaterra em campo tem se mostrado um time engessado, previsível e sem nenhuma inspiração. Os jornais espanhóis destacam que ter grandes nomes não significa ter um grande time, e o futebol apresentado até aqui na Copa do Mundo é considerado pobre e muito abaixo do potencial técnico disponível. A imprensa da Espanha não poupou adjetivos para descrever as atuações inglesas, chamando o futebol deles de burocrático, arrastado e covarde, afirmando categoricamente que jogando dessa forma, eles não terão a menor chance quando enfrentarem os verdadeiros gigantes do futebol mundial. E é exatamente aí que a seleção brasileira se torna o ponto central de toda essa projeção. Os analistas europeus começaram a fazer as contas, olhar os cruzamentos do chaveamento do mata-mata e perceberam que os caminhos de Brasil e Inglaterra estão muito próximos de se colidirem. Esse possível encontro nas quartas de final ou em uma semifinal virou o assunto mais quente do torneio, porque, segundo a própria visão dos espanhóis, o Brasil possui a intensidade, a malandragem e o talento individual necessários para desmantelar o sistema defensivo inglês e expor todas as fragilidades que eles tentam esconder. A projeção de um confronto contra a seleção brasileira funciona como uma espécie de teste de realidade para a Inglaterra. Enquanto os torcedores britânicos costumam cantar que o futebol está voltando para casa, o restante do mundo assiste a exibições pragmáticas que não convencem ninguém. A imprensa espanhola fez questão de lembrar que a camisa amarela do Brasil carrega um peso histórico avassalador em Copas do Mundo e que o atual momento do futebol brasileiro, com jovens determinados e um sistema tático competitivo, é o pior pesadelo possível para uma Inglaterra que sofre para criar jogadas contra adversários teoricamente mais fracos. Fique sabendo que essa postura da mídia espanhola não é apenas uma provocação gratuita, mas sim um reflexo do que muitos analistas no continente europeu já vinham observando nos bastidores. Há um sentimento crescente de que a Inglaterra é superestimada por causa do poder financeiro e da visibilidade de sua liga local, a Premier League. No entanto, quando esses mesmos jogadores vestem a camisa da seleção nacional e precisam resolver as partidas na base da organização e do repertório tático, o rendimento despenca drasticamente. Os jornais da Espanha apontam que falta estofo competitivo e inteligência de jogo para os ingleses controlarem partidas decisivas, algo que o Brasil sabe fazer muito bem quando o clima do mata-mata esquenta. Esse clima de desconfiança e pressão externa começa a ecoar dentro da própria concentração inglesa, gerando um incômodo evidente nos atletas e na comissão técnica, que agora precisam carregar a obrigação de provar que a imprensa espanhola está errada. Mas as estatísticas e o futebol apresentado em campo parecem dar razão aos críticos. O volume de jogo da Inglaterra tem sido abaixo da média. A transição entre a defesa e o ataque é lenta e as principais jogadas dependem exclusivamente de lampejos individuais de suas estrelas, sem nenhum padrão coletivo eficiente. Se o adversário consegue neutralizar essas individualidades, o time inglês simplesmente desaparece e não encontra soluções alternativas. Imagine esse cenário contra um Brasil encaixado, mordido e focado em buscar o título. É por isso que os espanhóis afirmam com tanta convicção que a Inglaterra não vai longe.
pois sabem que o funil do Mundial pune severamente as seleções que não jogam como um bloco sólido. Além disso, existe uma rivalidade histórica silenciosa entre o futebol praticado na Espanha e o futebol inglês, o que dá ainda mais pimenta a essas declarações. Ao desidratar o favoritismo da Inglaterra, a imprensa espanhola também joga os holofotes e a responsabilidade para cima dos rivais, enquanto observa de camarote a fervura do caldeirão. O cruzamento projetado com o Brasil não é apenas uma hipótese matemática, é a narrativa perfeita de um confronto de estilos que todo fã de futebol quer assistir. De um lado, a badalação e o pragmatismo europeu que tenta se impor pela força e pelos nomes no papel. Do outro, a ginga, a velocidade e a fome de vitória da seleção brasileira, que cresce absurdamente quando desafiada por potências do velho continente. O veredito espanhol foi dado e agora a bola está com os ingleses, que terão de apresentar muito mais futebol se quiserem sobreviver e evitar o vexame de uma eliminação precoce. A pressão está no nível máximo e cada minuto em campo nesta Copa do Mundo será uma provação para uma equipe que foi rotulada como frágil antes mesmo de enfrentar os maiores desafios do torneio. Se as previsões dramáticas da Espanha vão se concretizar ou se a Inglaterra vai conseguir calar os críticos e encarar o Brasil de igual para igual, só o tempo e o campo vão dizer. Mas a verdade é que o clima de guerra psicológica já está completamente instalado. Agora eu quero saber a sua opinião sincera sobre toda essa polêmica que está agitando os bastidores do Mundial. Você concorda com a imprensa espanhola de que a Inglaterra é superestimada e não vai longe nesta Copa do Mundo, ou acha que eles estão apenas tentando desestabilizar os ingleses? E se esse confronto contra o Brasil realmente acontecer no mata-mata, quem você acha que leva a melhor e avança na competição? Deixe o seu comentário aqui embaixo para a gente debater. Se você gostou desta análise profunda e quer continuar acompanhando todos os desdobramentos, polêmicas e bastidores da Copa do Mundo de 2026, não se esqueça de deixar o seu like para fortalecer o trabalho, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até a próxima!